pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, vocês já sabem, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, @Laura_Perucchi. O episódio de hoje é diferente de todos que eu já gravei. Primeiro, porque a gente vai tocar num assunto polêmico ou delicado, que são os imigrantes indocumentados. Segundo, porque vocês não vão conhecer a identidade do nosso convidado para preservar a privacidade dele. A gente vai conhecer a história do Maurício, obviamente esse é um pseudônimo, não é o nome dele. Ele mora aqui em Nova York há 4 anos e ele veio para cá com visto de turista e ficou. Antes da gente entrar na história dele, eu queria fazer uma pequena introdução sobre esse assunto de imigração, que eu acho que vale aqui para o contexto. A imigração, como vocês sabem, não é um fenômeno novo. Desde que o mundo é mundo, o ser humano sai de um lugar para o outro em busca de condições melhores de vida. E é só a gente observar a história, né? E até mesmo as nossas origens. As minhas origens, por exemplo, são lá da Itália. Eu tenho bisavô e tataravô que mudaram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Trazendo isso para o cenário moderno, hoje a gente vê claramente um grande interesse das pessoas, principalmente do hemisfério sul, em migrar para o hemisfério norte. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Fórum Econômico Mundial, 15% da população global migraria se pudesse. E dentro desse universo e do universo do brasileiro, os Estados Unidos está no topo da lista dos países mais desejados. E são vários fatores que fazem os Estados Unidos estar no topo dessa lista. É só a gente perceber como a cultura americana é impregnada na nossa vida, seja pelo cinema, pela música, pelos produtos e marcas que consumimos. A chegada por via aérea, permanecendo nos Estados Unidos além do prazo de expiração do visto, tem sido a principal maneira da população não documentada entrar nos Estados Unidos nos últimos anos. Em 2016, por exemplo, estima-se que 515 mil imigrantes que hoje estão indocumentados chegaram aqui. E desses, 320 mil ficaram além do que o visto permitia e 190 mil entraram sem inspeção, ou seja, cruzando a fronteira do México. Esses números são do Center of Migration Studies. E o número de imigrantes não documentados varia de acordo com a metodologia usada, não é algo fácil de estimar. A última estimativa foi divulgada pelo Office of Immigration Statistics do Homeland Security, foi em dezembro de 2018. Eles concluíram que em janeiro de 2015 havia 11,96 milhões de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. E entre os países de origem desses imigrantes, o que está no topo é o México, que representa cerca de metade da população não documentada, seguida da América Central e da Ásia. Esse é um assunto muito delicado e muito complicado, sabe? Porque não foi o meu caminho até aqui. E depois de muito tempo, de certa forma, até julgando esse tipo de decisão, hoje eu tento ver cada história como única. É muito importante não generalizar e tentar entender os problemas de cada pessoa. Até, inclusive, se você está ouvindo o podcast, estiver com o coração e mente aberta para conhecer histórias e entender mais do sistema de imigração americano, eu sugiro muito a série documental do Netflix, chamada Realidade Não Documentada. E se você fala inglês, tem um episódio do meu podcast que eu entrevistei o Louis, que cruzou a fronteira do México com o pai dele e o irmão. E ele contou toda a história dele aqui. Bom, passada essa breve introdução, eu acho bem necessária para o contexto, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Maurício. Então, Maurício, boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao podcast e muito obrigada por tu topar compartilhar a tua história com a gente. Olá, obrigado você por me convidar. Tô bem animado. Primeiramente, eu queria saber quem era o Maurício no Brasil, como é que era a vida dele, o que tu fazia lá e o que fez tu ter essa vontade de sair do país, mesmo, né, sem garantias e com a perspectiva de contar com a sorte. Foi um sonho? Tu sempre pensou nisso? E também queria que tu contasse por que os Estados Unidos. A cultura dos Estados Unidos sempre me atraiu, né? Igual você falou, em questão de filmes e séries. Eu era um adolescente que estava me descobrindo a minha homossexualidade na época. Eu sou de uma cidade no interior de Minas que era bem, assim, pacata. Todos meus amigos eram héteros, então tinha aquela ambição de querer viver numa capital ou de ir para fora, assim, da minha cidade. Mas como sabemos, né, o Brasil, infelizmente, capital é sinônimo, hoje nem tanto, porque é em todo lugar, mas a violência sempre era grande. E aquilo meio que me
puxava pra trás. Foi assistindo um filme chamado No Pique de Nova York, com as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, que eu vi Nova York, assim, pela primeira vez, a correria que era, aquela agitação toda. Me apaixonei. E nisso eu falei, nossa, um dia quero ir para os Estados Unidos. Isso tu era um adolescente? Isso, eu tinha uns 12 anos na época. Nisso veio, né, meus amigos me apresentavam séries, e eu sempre assistia com legenda, tinha Friends. Eu fui assistindo sem legenda, que eu tava viciado, e fui aprendendo inglês. E eu era um auxiliar administrativo no Brasil, eu trabalhava em empresa de calçado. Foi indo, eu tava aprendendo inglês já, tava me situando na cultura. Eu andava Nova York toda pelo Google Maps. Eu vim em 2014, minha primeira vez. Eu já vim para tentar, né, ficar. Na época eu vim com o dinheiro que a minha família me deu, assim, a viagem de presente e pagou minhas contas. Então, eu fiquei num hostel com 20 pessoas. Eu lembro direitinho todo o processo de tirar o passaporte. O dia que o passaporte chegou, me deu 10 anos. E aí, o visto, eu também fiquei pensando, vai me dar 10 anos. E aí, acabou que deu também 10 anos. Mas todos nós sabemos que quando chega aqui, a permissão é somente de 6 meses. Então, como eu só trabalhava na época, eu tentei estudar, mas eu não tinha condições. Eu até ganhei uma bolsa de 50%, mas na época eu precisava da ajuda da minha família, e eles não achavam que publicidade e propaganda era um bom investimento. Nisso tudo, eu aprendendo inglês, vim para Nova York em 2014. Tentei, fiz contatos, aquele inglês enferrujado, né, de vergonha. Criei muitas amizades nesse hostel. Tinha gente da Califórnia que acabou virando amigo. Todo dia, naquele ano de 2014, era um sonho. E nisso não deu certo. E tu veio sozinho? Vim sozinho. Eu lembro que eu buquei tudo pelo Craigslist. Eu achei esse hostel e por um mês e fui morar com 20 pessoas. Nossa, tu ficou um mês aqui. Eu fiquei um mês. E eu sempre, né, falei, se eu for para um lugar, um outro país, ou qualquer outro, até no Brasil mesmo, eu tenho que conhecer a cidade, eu tenho que conhecer a cultura do lugar. E se é um outro país, falar a língua, né? Que eu acho que vir para cá sem entender o inglês, eu saber o inglês, só o básico, tudo bem. Mas mesmo assim, você vai sofrer muito já com o inglês escasso. Uhum. Então, você já tem que saber se cuidar nessa parte. E se esforçar ao máximo, né, para poder aprender. E tinha sido a primeira vez que tu saiu do país? A primeira vez. Aí eu fiquei em 2014 aqui, fiquei um mês, procurava emprego, fui em lugares brasileiros, né, claro, para ver se qual oportunidade eu poderia ter lá, mesmo estando com visto de turista, e não consegui. Voltei para o meu trabalho, na verdade eu arrumei um outro emprego como suporte técnico, uma empresa de IT, e aí eu falei, não, eu não vou desistir, eu quero voltar. E aí fiquei todo o ano de 2015 trabalhando, juntando. E aí comprei minha passagem e fui pagando parcelada e juntando dinheiro, e o dólar tava subindo na época. Vim pra cá com $2.000. E essa amiga que conheci no hostel, californiana, tava morando num prédio do lado do Empire State Building. Eu tinha contado que eu ia voltar, ela falou, eu tô indo pra Califórnia, ficar alguns meses lá, 3 meses, 4 meses, se quiser alugar meu quarto. Eu falei, tá bom, quanto é seu quarto? 1.500. Aí eu, não sei se consigo. Aí ela falou, mas você pode arrumar alguém para dividir o quarto. E nisso tinha uma menina da minha cidade, também morava em New York, e ela tava querendo mudar pra City. Uhum. E a gente acabou mudando junto e morou por 2 meses. Foi assim, perrengoso também, que eu voltei pra cá, sem a oportunidade de ter trabalho, com visto de trabalho, né? Fica muito difícil, ainda mais acho que depois, né, do 9/11. Não é a mesma coisa que as pessoas contam como antigamente. E Sim. eu trabalhei como dog walker no começo. Basicamente, tu diria que o que te motivou a sair foi o teu amor por Nova York e o fato de tu querer ser mais livre? E eu tinha um certo sonho de trabalhar com entretenimento. Eu queria trabalhar com televisão mesmo, atuando ou escrevendo. Basicamente, tu passou um mês aqui e aí voltou pro Brasil, juntou dinheiro e voltou, né? E aí, tu tava falando sobre como as coisas eram antes, que não é tão fácil. Então, eu queria que tu contasse, assim, qual é a realidade? Qual foi a tua realidade quando tu chegou aqui, né? Chegou com $2.000 no bolso, além dessas pessoas que tu conheceu no hostel, tu tinha algum outro contato? Como foi? A minha amiga, ela tinha voltado para Califórnia quando eu cheguei. Então, eu nem cheguei a vê-la. A única pessoa que eu
conhecia que estava aqui era a menina que morou comigo, que era da minha cidade, mas também estava passando por problemas. E a realidade foi que eu sempre fui muito sonhador e eu sempre fui também ingênuo. Nova York mudou muito a minha vida nesse sentido. Eu ainda acreditava, querendo ou não, passando perrengue, passando fome às vezes, né, por causa do dinheiro. Eu falava, não vai dar certo, vai dar certo. E aí, já tava morando nesse lugar, consegui esse emprego pelo Craigslist de dog walker. Eu ganhava 280. A questão de realidade que eu falo quando bate é que sempre se vê nos filmes a questão de sonhos, né? Que vem para Nova York. E é claro, a gente vê que é difícil também, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o quão difícil é até que você chega. A gente trabalhando de dog walker, acabou que não deu conta mais de pagar com o quarto de 1.500. Porque tu falou que tu ganhava 280 por semana? 280, 300. O que pra quem não sabe, não adianta fazer a conta e converter pra real, porque assim, é $280 pra uma semana em Nova York. Vocês façam a conta que o quarto dele era 1.500. Sim, a gente pagava 750 divididos. E aí tinha a conta do celular, tinha o Metrocard. E comida, então, eu esperava essa amiga minha chegar do bar, que ela trabalhava em Newark. Ela chegava por volta de 1 hora, 2 horas, pra ver se ela trazia alguma sobra, porque ela sempre conseguia alguma. E aí eu comia. Ou senão eu roubava um pouquinho dos roommates. Mas tu ficava quanto tempo sem comer? Ai, eu ficava... Tinha dia que passava um dia. Tinha um embondinho, mas comida que eu falo, né? Não arroz, feijão, um arroz, feijão ou macarrão, era muito difícil na época ter essas coisas. Dinheiro realmente era contado pro aluguel. E a ambição também era de trabalhar e tava aquele calor que era verão. Então você não tinha tanta fome, mas dava para sustentar. Eu ia no Jack's, né, que é a lojinha lá de 99 cents. Lá eu conseguia comprar umas coisinhas mais pesadas, comprava ovo, né? E vivia disso. E aí, quando tu falou que o dog walker não tava mais dando pra pagar as contas, qual foi o próximo passo? Nesse apartamento a gente saiu de lá, na verdade foi expulso, porque a minha roommate não seguia as regras, a que morava no meu quarto. A gente teve que sair antes da hora. Aí minha amiga me mandou uma mensagem, infelizmente, ela não está seguindo as regras. A gente vai ter que pedir ela para sair. Mas se você pode ficar. Eu falei, mas eu não consigo arcar com um quarto de 1.500. Nisso eu tinha um amigo do dog walker também, que ele ia pro Brasil. Eu já tinha o dinheirinho do aluguel e ele me ofereceu para cuidar do cachorro dele e ele alugava o lugar dele para mim. Eu fui, aluguei. E nisso a menina, que era minha amiga, o estúdio era pequenininho. Eu já estava muito chateado, sabe? Pela situação que ela nos colocou. E aí eu falei, olha, eu vou para esse lugar sozinho, você arruma alguma coisa. Acabou que depois eu acabei descobrindo que ela ficou uma noite na rua. Me senti muito mal, mas na época, sabe? É o tipo de estresse que você não tá disposto a passar aqui, mas se você passa... A gente ficou trabalhando junto, eu arrumei um emprego para ela no dog walker. A gente ficou trabalhando depois que a gente foi expulso. Eu não consegui conversar com ela ainda. E ela me contou que ela dormiu só depois que meu amigo chegou do Brasil. Eu tinha uma amiga, ela me ajudou muito. E nisso ela foi pro Brasil. Eu tinha arrumado para ela emprego de dog walker também. Ela foi pro Brasil, colocou as coisas no depósito e eu estava prestes a sair desse lugar que eu estava ficando, o estúdiozinho. E eu não tinha para onde ir, porque eu tinha que renovar, eu tinha que comprar minha passagem, que eu ia ter que voltar em breve para não perder meu visto. Quando tu entrou aqui nessa segunda vez, tu ganhou quanto tempo de permanência? 6 meses. Quando tu teve que sair do estúdio, tava quase expirando esses 6 meses? Sim, já ia entrar outubro. Vencia dia 23 de novembro. Então, eu já tinha que começar já a cuidar para comprar a passagem. E sabemos que a passagem daqui para lá, né? É um absurdo. Eu fiquei calado eu estava pagando academia. Comecei a fazer um inglês gratuito na Columbia, né? University. Eu ia para academia, tomava banho. Ia para o McDonald's, estudava. E depois eu ficava no McDonald's até fechar. Eu fiquei uma semana, assim, nesse trajeto de ser em casa. Isso quando tu saiu do estúdio? Quando eu saí do estúdio. No estúdio não dava pra ficar com o meu amigo, porque
Ele era casado e já tinha cachorro. E o estúdio era o tamanho de uma sala. E tu tava sem trabalho daí nessa época? Não, aí eu ainda tinha o Dog Walker fazendo meus pouquinhos. Então eu tava trabalhando durante o dia. E aí eu ia pra academia, tomava banho, ia pra aula. Depois voltava, fazia academia, iria pro McDonald's, ficava lá. Tinha dia que eu entrava no aplicativo, tentava, né, arrumar um date pra ver se eu conseguia um lugarzinho pra dormir. E acabou que eu conheci duas pessoas que, literalmente, nem foi um date, foi só pra sair pra tomar um café e depois a gente foi pra casa. Nada aconteceu, mas a gente acabou conversando muito e eles me ofereceram pra ficar, passar a noite. Porque eu falava que eu morava no Queens. E essa amiga que tava no Brasil, ela sempre perguntando, tá onde, morando aonde? Eu falava no Queens, mas aonde no Queens? Eu nunca respondi. E às vezes eu ia lá pro depósito onde ela guardou, que ela me deu uma chave. Ficava lá, passava o tempo lá. Eu só não dormia, que eu ficava morrendo de medo de dormir, né? E alguém fechar a porta e eu ficar preso, né? E aí acabou que teve um dia que foi de manhã. Eu dormi no sofá desse cara. Ele só tava procurando alguém pra fazer massagem. Eu sou bom com massagem. Eu fui lá e fiz massagem nele. Ele acabou dormindo, não sei o que. E aí tu dormiu no sofá? E antes disso, eu tentei dormir no Central Park num banquinho. E eu lembro que a polícia veio e jogou aquela lanterna. E aí falou, sorry, you can't stay here. Aí eu saí e sentei ali no Columbus Circle, que é bem na ponta do Central Park. E eu vi que tava cheio de mendigo e rato passando. E aí eu pensei, né? Nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu poderia muito bem contactar minha família, pedir ajuda, mas eu também sei que eu que escolhi vir pra cá. É só aquela questão de um pouco de orgulho misturado com que eu não queria desistir ainda. Eu chorei um pouco, pensei nos meus amigos, nos momentos que eu tinha no Brasil, minha família. E aí aconteceu esse negócio da massagem, apareceu, né? Essa massagem, deu pra me dormir um pouco nesse sofá. Saí de lá, sentei no Central Park um pouco, e a Fernanda me ligou, perguntou, onde é que você tá morando? Que eu não estou engolindo essa história. E eu fui e contei. Como assim, você é meu amigo? Amigo é pra essas coisas, tem que me avisar. Eu te ligo mais tarde, vou arrumar um lugar pra você ficar. Fiz tudo que eu tinha que fazer na sexta-feira, eu não tinha aula. E aí meu telefone tocou. A Fernanda tinha contado que essa amiga minha hoje, que a amiga dela tinha um sofá que eu poderia dormir no final de semana, até arrumar um lugar. É brasileira também, acabei indo pra lá. E a Fernanda tinha um contato com o ex-namorado no trabalho na construção. Aí ela contactou o namorado. Ele me deu uma oportunidade. Eu fui dormir na casa da Ana, que hoje é minha amiga. E foi, assim, uma das melhores coisas que aconteceu pra mim em Nova York. Eu acho que na minha vida. É uma amiga que eu vou levar pra vida inteira. Que ela nem sabia quem tu era, né? Não, e ela é baixinha. Então eu cheguei lá, eu sou gigante, eu tenho 1,88 m. Aí eu já fiquei, nossa, coitada, ela vai morrer de medo. E aí eu já fui falando, sou gay, tá? Então... Porque eu não queria que ela ficasse com medo. Mas ela é baixinha, mas marrenta. Então já tava me oferecendo algum drink. Não, vamos conversar. Mas menino, você é louco. Fiquei lá o fim de semana. Eu não queria aproveitar, né, da nobreza. Eu falei que já tinha arrumado um lugar. Acabei conversando com essa amiga minha lá da minha cidade. Eu falei com ela, olha, eu tô dormindo na rua. Você arrumou um lugar. Eu tô precisando de ajuda, um lugar pra ficar. Eu tinha descobrido, através de outro amigo que era da UOL, que ela tinha conseguido um apartamento. Então acabou que ela me contou da situação que ela também passou, né, de dormir na rua à noite. Antes chorou e eu pedi desculpa, que não foi a intenção, mas na hora, né? Foi o calor do momento que eu falei que não queria que ela ficasse comigo. Ela alugou a sala pra mim. Eu pagava $400 na época. Eu morei lá até eu vir embora. Nisso eu arrumei um emprego na construção, cresci lá dentro. Eu era peão mesmo, quebrava parede, limpava banheiro. Foi assim, um trabalho muito importante pra mim, que eu dei a indicar que eu já tinha batido uma laje no Brasil, mas nunca peguei no martelo. Morri de medo de trocar a lâmpada. Voltei pro Brasil. Ah, tu voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil, que eu falei, né? Cansei. No caso, tu não deixou o teu visto vencer daí? Não deixei meu visto vencer. Nossa, mas os teus 6 meses foram 6 meses no inferno, né? Foram. E sem contar que eu dormi em colchão de ar.
Eu acho que foi só um mês que eu dormi em cama. E aí depois eu voltei para alugar a sala, trabalhar na construção, no colchão de ar. O que não é ruim, mas Mas todo mundo merece um colchãozinho pra dormir à noite, né? mais trabalhando na construção. Para quem tá escutando, eu já vi anúncio de sala para alugar nos grupos de brasileiros em Nova York. É bem comum aqui em Nova York. O pessoal aluga qualquer canto, qualquer sofá. Mas aí tu decidiu voltar pro Brasil. Aí com o dinheiro da construção, tu conseguiu comprar a passagem. Sim, sim. Aí eu já tava ganhando um dinheirinho bem bom. Deu pra me voltar com uma graninha sobrando. E como foi para ti tomar a decisão de voltar? Eu não queria voltar, mas ao mesmo tempo eu tava, sabe, talvez não é para mim. E nisso eu lembro que a minha amiga me passou um cartomante, eu fiz o cartomante em outubro, antes de voltar. Maurício, você volta pro Brasil, mas você vai voltar. Você tem algumas coisas para resolver no Brasil e você vai voltar para cá. Eu vejo você não trabalhando com teatro no momento, mas vejo você numa área administrativa. Tem uma pessoa vindo na sua vida, você vai conhecer. Eu vejo aqui que você é muito bom com mulheres. Você tem uma aura que mulher sempre fica encantada por você. E não no sentido de atração, mas sim de conexão. Uhum. Vai ter uma mulher que vai te ajudar muito. E nisso eu sempre achei, né, que eram minhas amigas que já estavam comigo e que sempre me ajudaram. Voltei pro Brasil e aí voltei pra rotina da minha cidade, fui tentar arrumar um emprego, aí tentei um emprego de gerente na transportadora, era R$ 1.500, trabalhar de segunda a sábado e abrir às 6 da manhã e fechar às 7. E aí eu falei, cara, R$ 1.400? Eu lembro de eu andando, fazendo um dog walker privado por $20, meia horinha. Essa rotina daqui, tudo 7 horas já tá fechado. Eu sentindo falta da vibração, né? De Nova York. Não, vou ter que voltar. Eu não vou conseguir ficar aqui. Eu tinha um dinheiro, mas não tinha tanto para comprar uma passagem. E aí eu fui pedir minha amiga. Ela confiou em mim, comprou passagem para mim. Eu paguei $1.100 na época para voltar. Tu nem esperou! Eu fiquei 45 dias no Brasil. E nas 3 semanas, depois que eu vi meus amigos, vi minha família, aí eu falei, vou voltar. E mesmo o que me surpreende é que, assim, tu passou muito perrengue na tua vindo pra cá, né? Tipo, não tinha lugar pra dormir, passou fome, literalmente, e mesmo assim, tu quis voltar. O que tu colocou alguma coisa na tua cabeça, tipo assim, pra te não passar pelas mesmas coisas de novo? Sim, porque acabou que naquela altura a minha vida estava mais bem resolvida aqui, porque no meu trabalho eu disse que eu ia visitar minha avó, que aí eu iria voltar, e meu patrão estava me mandando mensagem, assim, perguntando quando é que você volta, tem trabalho aqui e tal. Acabou que eu falei, cara, eu já tenho um lugar para morar lá, eu já tenho um trabalho, então agora vai ser diferente. Uhum. O negócio agora é conseguir voltar, né? É rezar para dar tudo certo. Comprei a passagem, eu cheguei lá dia 25 de novembro, 24, e voltei dia 17 de janeiro de 2017. Foi maravilhoso, trabalhei na construção, fui crescendo lá dentro, aumentando meu salário. Morei nessa sala da Suelen por mais alguns meses. E acabou que eu mudei para uma sala no Queens. Gente, mas as salas são um mundo à parte, né? Assim, eu sabia, mas não sabia que era tanto assim. Sim, salas são um mundo à parte. Foi assim, eu consegui esse quarto, mas tinha uma sala lá que eu podia ficar até eu mudar para esse quarto. E nessa sala, ela não tinha parede, tinha uma cortina. E a dona do apartamento, brasileira também, aqui para morar num lugar legal ou morar mais com americano, tem que dar sorte se você não tem o social, né, para assinar uma lease, um contrato. E muitas das pessoas que sublocam geralmente é assim, paga mês por mês, dá só um seguro entrada, ou é salas, ou é um quartinho. É uma das coisas que eu fui reparando depois, que na época eu não era muito ligado. Uhum. Acabou que nessa sala, nesse apartamento, coisas aconteceram de pessoas até acharem que eu tirei dinheiro delas. E foi uma das coisas, uma humilhação que eu passei na minha vida que eu carrego, assim, eu já esqueço, assim, Uhum. não é uma coisa que me atormenta, mas na época eu lembro que, cara,
Eu já passei o que eu passei, nunca me aconteceu isso no Brasil, sabe? Todo mundo que me conhece, meus patrões americanos, eu contei eles na época, tinha uma que queria que chamasse a polícia e fosse lá. Eu fiquei chocado com a confiança que eu criei aqui com os americanos, com gente de outra cultura, que os brasileiros daqui realmente não te dão. Mesmo em amizades, as minhas amizades que eu tenho hoje é tudo pessoas que vieram no mesmo barco que eu, no sentido de vão crescer junto, não passar uma por cima da outra, ou se as coisas ficaram boas para mim, você para mim não serve mais. O que eu aprendi é isso, a dar mais valor. É claro, tem uns brasileiros, meus amigos, que eu dou valor sim, mas os americanos que me ajudaram sem me conhecer, sem saber nada de mim. Eu tenho até uma família que é considerada minha família hoje aqui, americana. Então voltei e aí fui crescendo construção. Em 2018, minha avó estava muito doente e eu fui criado por ela. Eu estava já infeliz com o trabalho, que a construção, para quem não sabe, é um trabalho que dá dinheiro, sim. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal é muito escroto. Não tem educação. O trabalho em si não é pesado, mas, ao mesmo tempo, eu não me importava sobre o trabalho em si, que eu gostava de trabalhar. O negócio era as pessoas. Quem são a maioria das pessoas que trabalham na construção? São latinos. Latinos e europeus. E tu acha que rola uma soberba do imigrante que tá há mais tempo com aquele que chegou recente? Super rola, porque eles querem que você passe pelo que eles passaram quando eles chegaram. Então, ninguém aqui quer te ver crescer. Eles querem te ver sofrer primeiro e se você conseguir, ótimo. Eu, assim, nunca alvejei ter uma roda de brasileiros, porque ao mesmo tempo eu queria viver a cultura americana. Brasileiro aqui é muito raro você achar um que é amigo, que quer, assim, seu bem, que vai ficar feliz pela sua conquista. E já passaram na minha vida pessoas que realmente só estavam ali para usar da minha boa vontade, que não tinha importância que eu tinha. Essa pessoa mesmo que eu morei lá nesse lugar e que me acusou, sabe? Eu fiquei, assim, chocado, porque eu ajudei essa pessoa a arrumar alguma coisa pro apartamento dela. Acabei, né, sofrendo essa humilhação. Nunca mais vi, nem ouvi, graças a Deus. Eu desejo só bem, espero que tenha encontrado esse dinheiro. Eu sei muito bem que eu nunca seria capaz de fazer isso. Se fosse um chocolate, um brigadeiro, talvez, sabe? A bandeja. Mas aí tu falou que a tua avó ficou doente. 2017, no verão, acabei fazendo um curso de teatro. Tava tudo indo bem, tava namorando. Foi meu primeiro amor, aí a gente terminou, aí eu fiquei meio mal. E nisso entrou 2018 já meio mal. E aí depois minha avó foi ficando doente e eu sem condições, né, de poder voltar, porque meu visto acabou expirando. Eu ainda tenho visto americano, mas eu não tenho a permissão. Sim, porque pra quem não entende como funciona, tipo assim, tu ganha um visto, cara, ganha um visto lá por 10 anos, como ele falou no começo. Mas quando tu entra aqui, a permanência que eles dão é no máximo 6 meses. Não é que tu pode ficar aqui 10 anos, né? Eu acho que o maior medo de ficar ilegal é quando você ainda tá legal. Que depois que fica, não é que eu tô contando com vantagem de jeito nenhum. É só porque aquela ânsia, né, de ai meu Deus, eu vou ficar legal, ai meu Deus, eu vou ficar legal, ai meu Deus. Mas nada mudou. Só você também ficar com mais cautela. É claro, você não pode vir para cá para viver uma vida igual você vive no seu país, que aqui as leis são outras, as regras são outras, a cultura é outra. E aí, entrou 2018, minha avó doente, eu fui e chutei o balde. Eu não estava aguentando meu trabalho, eu saí da construção. E eu nunca fui uma pessoa, assim, de economizar. Porque eu perdi minha mãe muito novo. Eu sempre achei, assim, minha história de vida no começo foi bem difícil. Eu não tive pai, meus irmãos nasceram e foram todos adotados. E aí eu fui adotado pela essa senhora que era a minha mãe trabalhava para ela. Que aí eu cresci como família. E eu tive muitos problemas emocionais, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, mas no fundo era triste. E eu fui cuidando disso aqui. Eu tive a oportunidade de conseguir pagar um psicólogo, um terapeuta depois, agora, mais na frente. Essa fala tua me chamou muito a atenção, porque tu falou que sempre foi uma pessoa alegre, mas que no fundo era triste, e que depois tratou isso.
Tu quer compartilhar com a gente mais detalhes sobre essa história? Sim, quando eu tinha 3 meses de vida, eu nunca soube a história ao certo. Meu pai abandonou minha mãe e ela foi trabalhar nessa casa, onde a família que contratou ela também cuidou de mim, acabaram me adotando. Eu chamo eles de avô e vó, mas eles são como um pai e mãe para mim também. Eles têm 7 filhos, o que também foi como pai e mãe para mim, ao mesmo tempo tio e tia, e hoje chama de irmão. A minha mãe teve mais um casal de gêmeos e 2 meninos, e ela faleceu logo depois que um nasceu, e eu tinha 9 anos na época, 8 anos, e foi bem difícil. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu carrego até hoje, essa questão de viver. Eu vivo a minha vida bem vivida. Quando você perde uma pessoa, e aí depois tudo que veio, a minha adolescência, foi em torno da 5ª série, foi descobrindo sobre educação afetiva sexual, porque eu nunca fui ensinado isso sobre sexo nem nada. No passado eu sofri abuso de pessoas importantes na minha vida, não só de um, mas de 3. E foi muito difícil para mim, a minha adolescência, lidar com isso, e veio o homossexualismo. A tristeza que eu tinha era apagada quando eu pensava, quando eu assistia um filme, quando eu escutava uma música e meu inglês melhorava, e eu pensava, nossa, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Nova York. Hoje eu vejo que foi uma técnica tipo de psicoterapia holística, que, né, idealizar o futuro, e eu acredito muito nisso, porque eu me via, eu abria minha janela do meu quarto, pensava sobre Nova York, imaginava assim a rua de Nova York, a Times Square. Chegou finalmente o dia que hoje eu abro a janela do meu quarto, a janela de onde eu trabalho, e eu vejo Nova York. Aqui eu tive a chance também de me reinventar nesse aspecto de acabar com essa mágoa, essa tristeza, que foi muito difícil. Por anos carreguei isso, porque nunca tive ninguém para conversar. Então, uma pessoa bem melhor, e é o tipo de coisa que deixa marca, sim, mas hoje eu falo disso abertamente porque não me incomoda mais. Não, isso foi o que eu tirei de bom, porque não era problema meu, era problema dessas pessoas. É isso, deixar o passado para trás, e Nova York é meu futuro. E aí, em 2018, eu pedi demissão, mas antes de pedir, eu já tinha mandado um currículo para trabalhar no escritório, porque eu falei, se vocês me empregam no campo, né, na obra, vocês poderiam me empregar no escritório, que eu tenho experiência em auxiliar administrativo. Mas nunca deram retorno, tinha passado um mês, não deram retorno, eu não estava aguentando mais, minha avó doente, nisso pedi pinico. Uma amiga minha me abrigou pelo tempo que eu estava procurando emprego. Eu consegui 4 empregos, para trabalhar em escritório, para trabalhar até como dog walker de novo, mas tudo eu precisava, né, do social. E aí eu tava vendo assim minha vida, ok, e agora o que eu faço? Talvez a melhor coisa que seja agora voltar pro Brasil. Mas aí eu tava muito mal, falando, não tô preparado para voltar, eu não quero voltar. E aí apareceu uma oportunidade, de acordo com as cartas, né? Foi essa pessoa, essa mulher que apareceu, que trabalha onde eu trabalho hoje. Hoje ela é como uma irmã para mim. E aí me chamaram de volta. Na verdade, eu vim pedir o meu emprego de volta para trabalhar na construção, que eu já tinha conseguido 3 empregos e nenhum eu podia trabalhar, porque eu não tinha o social, que no caso é o CPF, né? E me contrataram. Você não serve para trabalhar na construção. Não queremos falar em questão de trabalho, que você é um bom trabalhador, você faz tudo certo, mas em questão não é um lugar para você. O seu lugar é aqui. E nisso foi a mulher que falou. E eu vou conversar com o meu patrão. Nisso, eu andando, né, desnorteado na Times Square, pensando, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai dar? De repente, quem eu vejo? Meu patrão, passando. E aí eu olhei pra ele, oi, tudo bem? Tudo bem, então. Maurício, pode começar segunda. A gente vai fazer um teste, já era em outubro, né? Faz um teste até o final do ano, se der certo você continua. Dito e feito, hoje eu trabalho no escritório da construção, onde eu era peão. Menos de 2 anos eu consegui estar aqui. Para mim é uma conquista muito grande, pessoal. Assim, eu espero ainda poder estar mais longe daqui a uns anos. Hoje eu tenho uma casa, assim, eu divido com um roommate o apartamento. Eu tenho condições de pagar, tenho condições de cuidar da minha vida. Tem um colchão de verdade, não um colchão de ar.
pela primeira vez esse ano, comprei um jogo de quarto para mim, porque eu sempre morei em quartos imobiliados, né? Tenho, assim, estudado, eu quero, né, escrever roteiro, eu quero trabalhar com teatro ou televisão, então eu não tenho condições. Eu tentei fazer o supletivo, né, para me formar aqui, vem o danado do CPF, né, o social. Eu ainda não perdi essa esperança. Esse ano, por causa da pandemia, deu uma parada, mas ano que vem eu sei que eu vou me estabilizar nessa questão de legalidade, que o mundo é pequeno. Bom, primeiro eu quero falar que é muito bonito te escutar falando, porque eu não posso nem imaginar passar por essas coisas, sabe? Dormir na rua, passar fome. Eu sei dos meus privilégios, eu nunca passei esse tipo de dificuldade. Então, assim, te escutar falando, que tu ainda tem tantas esperanças, assim, sabe? E não desistiu, é muito bonito, assim, de verdade. Fiquei muito emocionada. E aí eu queria te perguntar, que tu falou uma hora assim, que quando o teu maior medo é ficar ilegal, passar o visto, mas depois nada muda. Como é que é? Tipo assim, o que passa na cabeça e se tu tem algum medo, qual é o medo que rola na tua cabeça? O medo é porque aí você não sabe o que vai acontecer, né? Aquela ansiedade ai meu Deus, não vou poder voltar para o meu país. Eu vou ficar preso aqui. Uma parte de mim, quando estava acontecendo, já sabia que eu queria realmente ficar preso aqui. No sentido de... Não é que eu queria ficar legal, mas já que ia acontecer, era aqui que eu queria ficar. Eu não queria voltar para o Brasil. Então eu sabia muito bem que o que eu não deveria fazer é ser deportado. Então, sempre vivi minha vida bem com cuidado. Sempre olhei as pessoas com quem ando, os lugares onde eu vou. Mas, no fundo, acho que a sensação de... agora, sabe, se você tem fé... Eu cheguei até aqui, não é possível que agora vai acontecer. Mas eu fui visitar a minha irmã, ela veio passear. E eu fui visitar ela na Flórida. Foi a primeira vez que eu peguei um avião dentro do país. E eu tava, assim, tenso, né? Só que é esse tipo de coisa que aí volta todas aquelas emoções de quando você tava antes. Que você é o risco que você corre. Que acabou que você virou uma agulha no paeiro. Só se você chamar a atenção que você virou o palito, né? Mais um palito a ser caçado. E quando ocorreu, né, do presidente o Trump, ele ganhar e colocou ICE stations pela cidade toda, aquilo também realmente mexeu comigo e eu ficava tentando ficar mais ligado na internet e ver o que está acontecendo. Mas a única lei que eu quebrei foi ficar a mais. Eu sou um cidadão que não quebra as leis. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, não estou aqui para roubar de ninguém. Eu vim tentar viver uma vida melhor para mim. Eu amo meu país, o Brasil. Eu sempre torço para que as coisas fiquem bem lá, porque para um dia eu voltar tranquilo, eu sempre me sentia aqui. Eu mesmo estando lá no Brasil, eu era ligado aqui com Nova York, especificamente. Não tinha outro lugar. A Europa, não tinha a Califórnia, era Nova York. Hoje é meu lar. Tu deixa o teu status te definir ou fazer com que tu se sinta... Isso faz com que tu se sinta menor ou menos merecedor ou alguma coisa do gênero? Isso mexe com a tua autoestima? Me deixa menor, sim, quando eu vou tentar oportunidades, né? Que igual fui fazer o supletivo, comecei, fiz as aulas, fui aplicar para fazer o provão, né? Para fazer a prova final. Tá lá, bendito social. Você não tem oportunidade de crescer, é triste, porque aí você fica limitado. Muitos dos brasileiros acabam, assim, tendo papel só para poder voltar para o Brasil, passear e vir para cá e voltar. Não querem expandir, assim, buscar alguma coisa para crescer. E eu sempre quis. Tu tem muita ambição, né? Tem. Então, me limita muito essas partes. Meu trabalho mesmo, se eu quisesse fazer algo a mais aqui. Várias coisas que meu patrão já me ofereceu para ver se dava para fazer. Ele até me ofereceu para me ajudar no visto, mas na época era 50% de chance de dar certo e de 50% de dar errado. Que no caso eu teria que voltar para o Brasil. Então, eu não quis ter essa alternativa. Hoje eu falo assim, e de maneira nenhuma, eu lembro quando eu consegui esse emprego, uma amiga falou, não vai esquecer de onde você veio. Eu falei, nunca esqueço. Mas o negócio é que hoje eu vivo uma vida em que parece que eu já tenho papel.
O trabalho que eu tenho, o meu círculo de amizade, coisas que eu gosto de fazer, as leituras. É a cultura que eu sempre quis ter, eu tô tendo. Essa é a cereja do bolo que fica faltando e que eu sei que vai vir uma hora. E aí, esse bolo vai crescer mais ainda. A limitação, sim, me deixa com a autoestima, tem hora que mexe com a minha autoestima, que eu fico pensando, nossa, os anos estão passando, né? 4 anos. Eu tô com 29. Ih, menino, tu é muito novo. É novo, mas... Eu fiz 34, já tô me sentindo velha. Não, tá ótimo. É que eu falo assim, os goals, né? Os goals que Sim, eu quero sim. alcançar, acaba que fica um pouco. Mas também eu fico lembrando daquele menino que olhava na janela do quarto e via a torre de telefone lá no topo da cidade e falava, não, Nova York deve ser daquela altura. E hoje eu posso chegar aqui na porta, na janela do meu escritório e ver os prédios. Então, eu sou muito de olhar para trás e ver esses pequenos detalhes que eu sempre quis alcançar e eu alcancei. Pra gente encerrar, eu queria te perguntar, qual foi o teu maior aprendizado de não, tipo assim, de toda a tua trajetória, porque tu passou por um montão de perrengue e também da vida em Nova York? Eu acho que é uma experiência que te muda pra sempre. É como, sei lá, uma tatuagem. Ou quando tu quebra um vidro e tu cola de novo e fica aquela marca. Tipo, isso faz parte da tua vida pra sempre. Então, assim, o que que mudou na tua vida? Quais foram os seus maiores aprendizados? Olha, pessoalmente, eu me encontrei. Eu cresci. O homem que eu olho, né, o menino que eu olho anos atrás na minha cidade, que sonhava em vir para cá, assim, ele tornou aquele sonho realidade e nisso veio tudo diferente, porque Nova York, a cada esquina é uma surpresa, boa ou ruim, mas sempre é uma surpresa que vai te fazer ir para frente, se você for persistente. Por mais que eu tenha desistido, assim, né, eu voltei pro Brasil, mas eu não aguentei, voltei para cá. Depois de eu ter voltado a segunda vez, eu falei para mim, agora vai ser Nova York me empurrando, me jogando no chão e eu levantando e seguindo em frente. Fez ser mais, acreditar em mim mais, levando pro lado pessoal. É que nem aquela música, né, da Alicia Keys. Se você sabe o que você quer e tem certeza que tá aqui, e vir para cá e se esforçar, você vai longe. É claro que também você tem que saber viver sua vida. Não vai ser só balada, não vai ser só trabalho. Tem que ter cultura, não ficar muito na cultura brasileira, que de todo jeito você sempre vai se encontrar na cultura brasileira. Mas também você tem que se permitir aprender americana para você expandir seu conhecimento, expandir sua networking. Nova York me fez foi um homem que eu tenho hoje muito orgulho. Olha, eu queria te agradecer de novo, mais uma vez, por tu ter compartilhado a tua história. Como eu falei lá no começo, eu acho que nunca dá pra gente olhar para as pessoas e julgar suas escolhas, porque cada um sabe, como diz o ditado, cada um sabe a cruz que carrega. Então, obrigada por ter aberto teu coração aqui, contado tua história para as pessoas, que possam inspirar de alguma maneira, né? As pessoas, às vezes a gente também reclama de tanta coisa e a gente não se dá conta de privilégios, de quanto a gente tem sorte na vida. Eu te desejo realmente que tu possa voar muito alto. Quem sabe lá na frente a gente grava outro aí, sem precisar te esconder. Pro pessoal que tá escutando, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, algum recado para ele, aí vocês mandem para mim, que eu vou mandar para ele, né? Eu não vou botar o Instagram dele aqui. Enfim, se tu quiser falar mais alguma coisa. Eu só queria dizer que, independente de você sair do seu país ou não, seja você mesmo sempre. Acredite no seu potencial. Eu falo assim, eu ainda tenho muito para andar e chegar onde eu quero. Mas até onde eu cheguei hoje, eu sou muito agradecido por isso, pelas pequenas vitórias. Uma vez eu lembro que eu ganhei $25 de delivery, de tip. Chorei, né? Porque não é comum você já ganhar um tip desse tamanho. É só se você trabalha em restaurante, chique, alguma coisa assim. Eu fui eu mesmo aqui, nunca precisei passar por cima de ninguém, nunca precisei tirar nada de ninguém. E pessoas acreditaram em mim, as pessoas certas, e me ajudaram com moradia, me ajudaram com emprestando dinheiro, sabe, trabalho, indicando para trabalho, então, e eu é que fiz acontecer. Eu sou muito agradecido, é uma lembrança que, assim, um agradecimento que eu vou levar para minha vida toda,
que eu vim para cá sozinho e conquistei essas pessoas, tenho essas pessoas na minha vida até hoje, sendo eu mesmo. Então, a mais gratificante é de saber que eu não precisei de passar a perna em ninguém ou pisar em ninguém. Mesmo um dia, se eu chegar no topo de onde eu quero chegar, sabe? Eu sei de onde eu saí. É isso que eu vou carregar como meta na minha vida. Porque acho que o que mais vale como ser humano hoje é ter compaixão e empatia. Essa quarentena tá aí, acho que é para ensinar a todos nós que a gente tem que ter empatia pelo outro, cuidado pelo outro, que a gente tá num barco só. Se afunda tudo, tá todo mundo afundando. Então, muito obrigada mais uma vez. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma mensagem, alguma coisa, mandem para mim, que eu vou passar tudo para ele, podem ter certeza. E espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente, mas acho que é um assunto que, enfim, os Estados Unidos já passou da hora de revisar esse sistema imigratório que está quebrado há muito tempo. Assistam aquele documentário que eu recomendei, escutem o outro podcast. E vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!